Fala, meu concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Vamos pegar agora a Lei 4.037 de 21 de dezembro de 2021, tá? Essa lei, ela é um pouquinho chatinha. Aí você já, poxa, professor, tem lei chatinha? Tem. Na verdade, essa lei, ela trata da estrutura básica da Angraprev, tá? Do Instituto de Previdência de Angra dos Reis, perfeito? Então ela tem uma parte, né, das leis assim que a gente brinca que não é uma parte legal. A gente vai ver órgãos, composição, competências, né? Então é uma parte que acaba ficando um pouco chata, desgastante, não tem efeito prático, não tem exemplos, né? Às vezes a gente tem que colocar ali, é isso e ponto, não tem muito para onde fugir. Então quando a gente pega essas leis aqui, é um pouco decoreba, tá? Não vai ver, você vai ver que vamos ter que engolir, vamos ter que, ó, é um xarope, você vai ter que enfiar na boca e acabou, tá? Porque pode vir uma questão ali, né? E perguntar o que é um órgão colegiado, o que é um órgão de administração superior, o que é um órgão consultivo, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar, no primeiro momento, os órgãos, né, deliberativos e órgãos consultivos, tá? Então, a gente tem bastante coisa? Tem, muita coisa. Então, essa primeira aula, ela é bem grande, ela é bem extensa, tá? Não é difícil, vamos ver que não é complicado, não é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, você vai gabaritar, tá? Você vai gabaritar. Eu quero, primeira coisa, que você tenha pensamento positivo, né? Porque eu já falei aqui, ó, trata de um tema que no direito a gente não gosta muito, porque é composição, é competência e tal, né? Então, é uma coisa que, assim, não tem efeito prático, não tem jurisprudência, não tem comentáriozinho que o professor vai acrescentar, tá? Mas eu vou tentar o máximo possível botar essa aula bem legal, bem gostosa, tá? Você que não me segue lá no Instagram, pode seguir, professor Leonardo Favarin, tá? Você que está aí me vendo pelo YouTube, um forte abraço. Você que está me vendo pelo site aí, bons estudos, vamos focar bastante. Você que quiser adquirir minha turma completa, tem lá no site, né? Então, vamos lá. Primeiro, a Lei 4.037, ela, na verdade, ela altera, né? Ela é uma lei que altera uma lei anterior que tratava sobre a estrutura básica, organização e de pessoal do Instituto de Previdência Social do município de Angra dos Reis, vulgarmente chamado Angraprev, né? Perfeito? Então, o que a gente tem nessa lei, de grosso modo falando, duas coisas: estrutura organizacional e quadro de pessoal, tá? Ela trata exatamente sobre esses dois tópicos, perfeito? Então, ó, a gente tem, no artigo 1º, ela já falando assim, olha, essa lei, ela alterou a estrutura, né? Então, ela definiu uma nova estrutura e consolidou a estrutura básica organizacional do Instituto de Previdência do município de Angra dos Reis, Angraprev, né? Só que aí a gente tem que observar, galera, que o Angraprev, na verdade, o Angraprev, ele tem uma característica, tá? Então, por exemplo, no próprio site do Angraprev, né, fala da história do Angraprev, né, que a primeira coisa, na verdade, o fundo, né, antigamente os servidores do Angraprev, eles não tinham fundo de previdência. Só foi criado esse fundo de previdência desde 1995. Os servidores tinham essa manifestação, né? E foi criada a Lei Municipal 20.074 de 2008, tá? E aí foi criado, a partir de janeiro de 2009, um Instituto de Previdência do município de Angra dos Reis, o Angraprev, tá? Então ele foi criado, o Angraprev,
ele foi criado pela lei 2074 de 2008, tá? 2074 de 2008. Então, a lei municipal, né, do município de Angra dos Reis, e foi criado. Na verdade, ele foi criado em 1º de janeiro de 2009, tá? O ANGRAPREV, gente, ele tem natureza de ser uma autarquia municipal, tá? Conforme está na própria lei 2074. Ele foi criado na característica de ser uma autarquia municipal com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tá? E aí, obviamente, foi transformado, né, esse fundo que a gente tinha, o Fundo Previdenciário, no Instituto Previdenciário, tá? Foi criado pelo Poder Executivo, obviamente foi um projeto de lei, né, criado pelo Executivo, tá? Então, o artigo 2º, gente, ele vem falando exatamente a característica de ser uma autarquia municipal. A gente estuda, né, as entidades administrativas, e dentro das entidades administrativas a gente tem as autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedade de economia mista. E no conceito de uma autarquia, ele não exerce uma atividade social. Ele exerce uma atividade vinculada ao Estado. No caso, Estado, a gente fala município, né? Não é Estado-membro, é o município, né? Então, uma atividade típica municipal que poderia ser prestado pelo próprio município, mas ele quis criar uma personalidade jurídica para exercer essa atribuição. Então, a Lei 2074 trata-se a autarquia de uma pessoa jurídica de direito público, isso tudo a gente já sabe, né? Lá no direito administrativo a gente estuda. Patrimônio e receitas próprios, porque eles têm autonomia. Gestão administrativa, técnica e patrimonial e financeira descentralizadas. Isso daqui, gente, vocês já lembram que a gente tem os fenômenos, né, da descentralização e da desconcentração administrativa. E, obviamente, quando a gente fala em descentralização, a gente está falando de criando pessoas jurídicas, diferente da desconcentração, que é criação de quê? De órgãos, né? Então, eu tô fazendo esse link exatamente que pode vir na hora da prova, mudando a financeira desconcentração. É mero uma desconcentração administrativa. É errado. É uma descentralização, tá? E aí, gozando de todos os benefícios, privilégios, inclusive processuais e imunidade do município de Angra dos Reis. Perfeito? Tranquilo? E agora a gente vai para a parte, né, descendo a montanha-russa, estrutura básica organizacional do ANGRAPREV, tá? A primeira coisa que eu quero que você tenha aqui um olho é que a gente tem órgãos deliberativos, né, que são os órgãos colegiados, tá? Então, em inciso 1, a gente tem os órgãos colegiados, marca aqui. A gente tem órgãos consultivos, tá? Marca aqui. Nós temos órgãos de administração superior. Nós temos órgãos de assessoramento direto. E nós temos os órgãos de execução. Perfeito? Então, se você analisar, os órgãos colegiados são órgãos que têm um grupo de pessoas, tem uma composição que não é apenas uma pessoa, não é? Não é um órgão monocrático, é um órgão colegiado. Então, ele tem membros, tá? E aí, se você reparar, a única diretoria que é um órgão colegiado é a diretoria executiva, tá? Então, por quê? Porque quando a gente fala em órgãos colegiados,
nós sempre se referimos a conselhos, né? Então, a gente tem um conselho de administração, tá aqui, e o conselho fiscal, tá aqui. Só que entra nesse órgãos colegiados a diretoria executiva, né? E acaba que você vai ver em órgãos de administração superior diretorias, né? Só que essa diretoria executiva, ela é um órgão colegiado. Ela tem membros, tá? Então, é esse cuidado que você tem que ter na hora da prova. Então, você vai sinalizar, né, essa diretoria executiva, que são os 3 órgãos colegiados que vamos estudar nessa aula, né? E você tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem uns órgãos de administração superior que calma aí, segura, né? Que eu ainda não falei. Então, aqui a gente tem, ó, órgãos consultivos, de consultas, que a gente vai ver. Comitê de investimento e ouvidoria. Comitê de investimento e ouvidoria são órgãos consultivos. Perfeito? Beleza. Órgão de administração superior. Tá aqui, ó. A gente tem a presidência, né? E a gente tem, ó, agora, diretoria administrativa. Aí você, diretoria administrativa é um órgão de administração superior. Diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria de benefícios, diretoria de contabilidade e orçamento. Beleza, eles são órgãos de administração superior. Só que você observa que a diretoria executiva é um órgão colegiado. Então, se não for diretoria executiva que tiver na tua prova, você vai como um órgão de administração superior. Porque, teoricamente, todas as diretorias são órgãos de administração superior, salvo a executiva, que é um órgão colegiado. Então, a gente tem a diretoria administrativa, financeira, benefício e contabilidade de orçamento. Então, mexeu com dinheiro, né, de administração superior. Executiva é colegiada. A gente tem os órgãos de assessoramento direto, que muitas das vezes atuam diretamente ali, auxiliando, assessorando o presidente, né? A gente tem a chefia de gabinete, o assistente de gabinete, a assessoria de investimento, a controladoria e a procuradoria, né? Então, a parte da controladoria vê a parte orçamentária, despesas, não é? Análise de controle e a parte contábil. E a parte de procuradoria é a parte jurídica, né? Então, determinadas atitudes, ações ali que querem ser praticadas dentro do Instituto de Previdência tem que ter um parecer da procuradoria, tá? Órgão de execução. A gente tem as coordenadorias, tá? Coordenação de tecnologia da informação, de patrimônio e suprimento, tesouraria, concessão de benefícios, recursos humanos e projetos previdenciários. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos de forma bem calma, bem tranquila. Brincadeira, tranquilo não vai ser não. Brincadeira assim, vai ser assim, né? De uma forma bem tranquila, a gente vê os órgãos colegiados, né? Vamos falar hoje de órgãos colegiados. Não sei se eu vou conseguir exaurir todos, né? Por quê? Porque tem 2 pontos que a gente tem que observar. Primeiro, se é um órgão colegiado, tem membros. Então, a gente tem que ver a composição, né? E segundo, as suas atribuições. Então, sempre vou linkar isso. Composição, atribuições. Composição, atribuições. Então, eu vou falar assim, conselho de administração, composição, pá. Competências, pá. Conselho fiscal, composição, pá. Competências, né? Então, essa característica que a gente vai mesclar. Depois, nós vamos linkar tudo e falar assim, diferença desse, esse e esse, tá? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai tratar dos órgãos colegiados, tá? Já é muita informação que vocês vão ter. Na verdade, vocês já estão tendo informações, né? Aqui, gente, eu peguei exatamente o organograma, né? Então, o organograma, ele dá ali uma observação importante para vocês. E vocês lembram, né? Assim, óbvio, a gente teve a aula de hoje, a gente tem o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, né? Que são órgãos colegiados. Aqui, ó. Tá aqui, ó.
né, os órgãos colegiados. Órgãos consultivos, comitê de investimento e auditoria. Olha, né, órgãos consultivos. Então, tudo isso daqui que eu estou falando, nós vamos exatamente analisar, né, órgãos de administração superior, órgãos de execução, órgãos de assessoramento, órgãos de execução. Então, tudo isso daqui está no organograma, tá? Então, vamos trabalhar. Primeiro, vamos trabalhar aqui os órgãos colegiados, tá? O artigo 3º, ele fala que o ANGRAPREV terá a seguinte estrutura básica organizacional e eu peguei o inciso 1, órgão colegiado, tá? Então, conselho de administração, conselho fiscal e a diretoria executiva. Esses daqui que você tem que marcar. Por quê? Porque pode vir uma questãozinha, né, falando assim, são órgãos colegiados à exceção de um. Aí botam lá, diretoria de finanças, né? Diretoria não sei o quê. Aí você vai ficar na dúvida, diretoria executiva? Ou inventam até mesmo um conselho, né? Bota lá, conselho de, sei lá, de patrimônio não sei o quê, né? Inventam um órgão colegiado, inventam uma coisa e bota ali, né? E bota lá A, B, C, D e E, né? E aí te quebra, tá? Então, cuidado com isso. Vamos trabalhar aqui primeiro com o conselho de administração, tá? Ó, conselho de administração. O que eu tenho que falar antes de começar no conselho de administração? Agora eu não lembro. Falei. Tá. Órgãos colegiados, rapidinho. Tem que trazer aqui um conceito do artigo 4º, tá? O artigo 4º, ele fala assim, ó, os órgãos colegiados em estrutura terão as competências, definições, funcionamento previsto neste capítulo, né, que a gente vai falar do capítulo 2. Conselho de administração, bota aí, conselho de administração. Ele é um órgão de direção superior e consulta, né, ó, direção superior e consulta, cabendo-lhe, olha a primeira competência básica, né, fixar os objetivos e a política previdenciária e de investimento do Instituto de Previdência, né, do ANGRAPREV, e sua ação será desenvolvida pelo estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação e administração, tá? Então, você vê que ele tem como competência básica e estrutural os objetivos e a política previdenciária e o investimento no ANGRAPREV, tá? Composição do Conselho de Administração, isso, né? Eu tô falando aqui o primeiro, isso. CONSAD, isso. Composição, galera, no artigo 7º, aí você, pulou o artigo 6º? Não, porque o artigo 6º trata de competências. Eu falo sempre primeiro da composição, tá? Primeira coisa da composição. E o Conselho de Administração é composto por 8 membros. O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 4 anos e não serão coincidentes, tá? Perfeito? E aí a primeira pergunta é, admite recondução? Mandato de quantos anos? 4 anos. Admite? Admite até no máximo 2 reconduções. Então você bota isso na hora da prova, tá? Os 8 membros do Conselho de Administração terão mandato de 4 anos e admitida 2 reconduções. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, vamos ver quem são os 8 bonequinhos que pertencem ao Conselho de Administração? Vamos lá, os 8 membros. 3 representantes do Poder Executivo. Primeira coisa, a gente sempre até brinca falando assim, sempre tem, quase a maioria dos representantes são do Poder Executivo, tá? Então, representantes do Poder Executivo e seus respectivos suplentes, indicados e nomeados pelo prefeito. Então, você observa, né? Nesse caso aqui, que a gente tem que falar? Você vê que o prefeito, ele tem a escolha, né?
assim, livre, né? Então ele escolhe lá os 3 que ele achar, e muitas das vezes esses 3 eles votam de acordo com o prefeito, tá? Que eu vou falar até o sistema de votação. 2 servidores municipais estatutários e seus respectivos suplentes, representando os servidores do Poder Executivo, indicados pela entidade sindical ou associativa representativa de classe, nomeados pelo prefeito municipal. Isso daqui é importante, galera. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu queria fazer uma observação do parágrafo 1º do artigo 6º, do artigo 7º. Respeitada a indicação feita pelas entidades sindicais ou representativas de classe, todos os segurados do Angraprev poderão ser indicados desde que cumprindo o estágio probatório. Então, eles têm que ser estáveis, tá? Isso é importante também. 1. Servidor municipal estatutário e seu respectivo suplente, representando os servidores ativos do Poder Legislativo, indicados pela entidade sindical ou associativa representativa de classe e nomeados pelo prefeito municipal. Então, olha que interessante. Você aqui tem uma paridade, não é? Uma paridade por quê? Porque você tem 3 representantes do Poder Executivo e 3 representantes dos servidores. 2 que são dos servidores, né, estatutários, respectivos e suplentes, representando os servidores do Poder Executivo, né? Já um do Poder Legislativo, porque o Executivo é muito maior do que o Legislativo, né? Então, o Executivo tem 2 e o Legislativo tem 1. Um representante dos servidores inativos e respectivos suplentes, indicados pelo órgão representativo de classe e nomeados pelo prefeito. Aí você, agora tem 3 escolhidos pelo prefeito, né? E 4 escolhidos pelos servidores. 1, o presidente do Instituto do Angraprev, na condição de membro nato. Aí você, temos 4 escolhidos pelos servidores, né? 2 pelo executivo, representando o executivo, 1 do legislativo e 1 representando o aposentado, não é? Beleza, então temos 4. 3 escolhidos pelo executivo e o presidente do instituto. O presidente do instituto, ele é escolhido por quem? Quem que nomeia o presidente de autarquia? O prefeito. Então a gente tem um empate aí, né? E aí, muita gente me pergunta, por exemplo, as reuniões do Conselho de Administração. Elas só podem ser promovidas as reuniões com a presença mínima de 6 membros. Então, desses 8, para deliberar algo, tem que ter, no mínimo, 6. Tá? Perfeito? Os membros do Conselho de Administração, representantes do Poder Executivo e representantes dos servidores, indicados pelas entidades, deverão comprovar para posse no cargo formação universitária em qualquer área. Tá? Isso também é importante. E a comprovação de que trata será realizada a cada 2 anos. Tá? Os membros do Conselho deverão possuir certificação e habilitação comprovada nos termos definidos em parâmetros gerais. Tá? E o presidente do Angraprev dará posse aos membros do Conselho de Administração no início de cada mandato. Tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Muita gente confunde isso aqui, ó. Muita gente confunde isso com posse. Você observa que os membros, tirando o presidente do Angraprev, que já é na condição de membro nato, todos são nomeados pelo prefeito, salvo o presidente, né? Porque ele já foi nomeado. Todos são nomeados pelo prefeito, mas eles têm que tomar posse perante o presidente do Angraprev, tá? Então isso é importante, perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Perfeito? Tranquilo? Continuando. E aí muita gente também pergunta que, por exemplo, tem pelo menos 6 membros,
não é? Sempre vai estar o presidente. Por quê? Porque o presidente, ele vota no voto de qualidade, no voto de desempate. Então, por exemplo, vamos dizer que dos 8 membros apareceram 7, né? Então, nesse caso, tá lá o presidente e tem 6 membros. Então, 3 votaram sim, 3 votaram não. O presidente tem um voto de qualidade, tá? Isso é importante também frisar, beleza? Vamos ver a competência do Conselho de Administração? Vamos lá, vamos começar a falar da competência do Conselho de Administração do Angraprev. Vamos lá. Essa parte é uma parte um pouco dolorida, né? Porque tem que fazer leitura, não tem muita coisa pra assim, nossa, tal. Você tem que lembrar, 8 membros, né? 3 escolhidos pelo prefeito, né? Pelo Poder Executivo. 2 servidores do Poder Executivo, escolhidos pelos representantes, né? De categoria de classe. 1 do Legislativo. 1 representante dos aposentados e pensionistas, tá? Então, isso daí tudo... você tem que tomar cuidado na hora da prova, tá? 1 representante do aposentado, que a gente falou, e o presidente do Angraprev também compõe, tá? Então, compete ao Conselho de Administração do Angraprev fixar as diretrizes gerais de gestão, investimento, alocação de recursos, exercer a supervisão das operações do Angraprev, examinar e aprovar anualmente a avaliação atuarial e o plano de custeio, deliberar sobre o orçamento, programa e suas alterações, examinar e aprovar a prestação de contas da diretoria executiva e o balanço geral do exercício respectivo, deliberar sobre os planos e programas anuais plurianuais, aceitar doações com ou sem encargos, julgar os recursos interpostos aos atos do presidente da diretoria executiva, bem como as contas anuais e relatórios, determinar a realização de inspeções e auditagens de qualquer natureza, aprovar operações e aplicação de capitais e importância por ele fixado, aprovar a fixação de taxas, contribuições e de preços a serem aplicados nas atividades, programas e serviços, deliberar sobre a compra e venda de bens imóveis, né? Muitas das vezes no Instituto de Previdência tem um terreno. Aí, o prefeito, né? Ele quer vender isso daqui. Calma aí, mas ele precisa ter a aprovação do Conselho de Administração, tá? Autorizar a concessão de gratificações, abonos e prêmios a títulos de bonificação por proposta da diretoria executiva, elaborar e aprovar por maioria de seus membros o seu regimento interno, remetendo ao presidente do Angraprev para publicação, deliberar sobre os casos omissos nas normas reguladoras do Angraprev, aprovar anualmente a política de investimento do Angraprev, aprovar o plano de ação anual, o planejamento estratégico do Angraprev, acompanhar a execução das políticas relativas à gestão do Angraprev, emitir parecer relativo à proposta de atos normativos reflexos na gestão dos ativos e passivos previdenciários, acompanhar os resultados de auditoria dos órgãos de controle e supervisão e acompanhar as providências adotadas, né? O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do Angraprev, cabendo zelar... acabou o Conselho de Administração. Agora nós vamos para o Conselho Fiscal, tá? Tem que parar, às vezes eu tenho que dar, calma aí, né? E aí vamos para o Conselho Fiscal, que lembra, além do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva são órgãos colegiados, não é? Conselho Fiscal, galera, o Conselho Fiscal, diferente do Conselho de Administração, Conselho Fiscal é composto por 6 membros. Eles ficam responsáveis, né? Ele fica responsável pela gestão econômico-financeira, né? Então tem uma atribuição de fiscalização do dinheiro. O Conselho Fiscal do Angraprev será composto por 6 membros assim dispostos. Então, volta aqui, Conselho, deixa eu só apagar essa parte aqui, Conselho de Administração, 8 membros. Conselho Fiscal, 6 membros, né? Vamos falar aqui, Conselho Fiscal será composto por 6 membros, né? Esses 6 membros que estão aí,
o mandato dele será de 2 anos e não serão coincidentes, tá? E admitindo no máximo 2 reconduções. Aí você já tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque você estudou que no Conselho de Administração, né, lá no Conselho de Administração, o mandato do Conselho de Administração é de 4 anos. Já o mandato do Conselho Fiscal é de 2 anos. Então você já, toma cuidado com isso, tá? E na primeira reunião de início de mandato dos conselheiros, representantes do Poder Executivo e Legislativo e seus representantes indicados pelas entidades, né, deverá ser realizada a eleição do presidente dentre os membros indicados pela entidade sindical ou associativa. Cuidado com isso, tá? E as reuniões do Conselho Fiscal poderão ser promovidas com a presença mínima de 4 dos seus membros, tá? Então fique ligado nisso. Vamos lá. Dentro desses 6, a gente tem 3 representantes do Poder Executivo e seus respectivos suplentes, indicados e nomeados pelo prefeito municipal. 1 representante do Poder Legislativo e seu respectivo suplente. 1 servidor municipal estatutário e seu respectivo suplente, representando os servidores ativos indicados pela entidade sindical ou associativa. 1 representante dos servidores inativos e respectivo suplente, também nomeados, indicados pelo órgão representativo de classe, né? E nomeados pelo prefeito municipal. E a gente lembra, na primeira reunião, né, de mandato dos conselheiros, representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e os representantes indicados pelas entidades sindicais ou associativas, deverá ser realizada a eleição do presidente dentre os membros indicados pela entidade sindical ou associativa representativa de classe e do secretário-geral dentre os membros representantes do Poder Executivo. Então, olha que interessante. Aqui nós vamos escolher o secretário-geral, não é? E daqui nós vamos escolher o presidente do Conselho Fiscal, tá? Artigo 9º, compete ao Conselho Fiscal. Aqui, vamos fazer a leitura. Examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes. Dar parecer sobre o balanço anual, contas e atos da diretoria executiva. Cuidado, o Conselho Fiscal, ele dá o parecer sobre o balanço anual. Mas olha aqui, ó o Conselho de Administração. Cadê? O Conselho de Administração, olha aqui, ó. Examinar e aprovar a prestação de contas da diretoria executiva e o balanço geral do exercício respectivo. Então, cuidado. Quando a gente falar do balanço, a gente está falando que o Conselho Fiscal ele dá um parecer, mas quem examina e aprova é o Conselho de Administração, tá? Cuidado com isso. Quanto aos atos da diretoria sobre o cumprimento do plano de custeio, examinar a qualquer tempo os livros e documentos, lavrar em livros e atos e pareceres o resultado dos exames precedidos, solicitar motivadamente ao Conselho de Administração a contratação de assessoramento técnico ou empresa especializada sem prejuízo do controle de contas externo, fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, manifestar sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela diretoria executiva e pelo Conselho de Administração e zelar pela gestão econômico-financeira, examinar o balanço anual, balancete e demais atos de gestão, verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial, acompanhar o cumprimento do plano de custeio, examinar qualquer tempo os livros e documentos do ANGAPREV, emitir parecer sobre a prestação de contas anual da unidade gestora do regime próprio e relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo medidas saneadoras. Perfeito? Tranquilo? Então, fechamos essa parte aqui, tá? Na próxima aula eu vou falar da diretoria executiva, tá? Na verdade eu vou falar essa aula, beleza? Assim, ela é bem pequena, ela é bem rapidinha,
Então, vou falar aqui da diretoria executiva, tá? Então, a gente vê o conselho de administração, que tem 8 membros, o conselho fiscal, que tem 6 membros, e a diretoria executiva, que é composta por 5 diretores. Bota aí, ó. Então, lá na hora da prova, você vai marcar, ó, 5 diretores, tá? Então, ó, de cara você já toma cuidado com isso. Então, ó, diretoria executiva é um órgão no qual cabe a execução dos objetivos do ANGRAPREV, consoante a legislação em vigor e as diretrizes. A diretoria executiva do ANGRAPREV é composta por 5 diretores, sendo um presidente, um diretor administrativo, um diretor financeiro, um diretor de benefícios e um diretor de contabilidade e orçamento, com mandato de 2 anos, permitida sucessivas reconduções, todas de livre nomeação por ato do prefeito municipal. Na verdade, gente, a gente observa, né, que vamos ter, na verdade, aqui membros natos, né? É composta por 5 diretores. O presidente, que se torna um diretor da diretoria executiva, né? E os diretores administrativo, financeiro, benefício, diretoria de contabilidade, né? E o presidente. Então tem 5 aqui, tá? E aí você observa que o mandato é de 2 anos. Lembra que o conselho de administração, mandato de 4, conselho fiscal, mandato de 2, diretoria executiva, mandato de 2. Lá no conselho de administração temos 2 reconduções. No conselho fiscal, 2 reconduções. Na diretoria executiva, sucessivas reconduções, não é? Compete à diretoria executiva do ANGRAPREV orientar e acompanhar a execução das atividades do ANGRAPREV, aprovar manuais e instruções de caráter técnico, operacional e administrativo, ou administrativo, de acordo com as diretrizes e normas pelo Conselho de Administração, autorizar a baixa e alienação de bens do ativo permanente, né, a constituição de ônus reais, autorizar a assinatura de contratos, acordos ou convênios e aprovar o plano de contas e suas alterações, propor ao Conselho de Administração o orçamento, programa e suas alterações, instruir as matérias sujeitas à deliberação do Conselho de Administração, submeter ao Conselho de Administração suas contas e o balanço geral do exercício, aprovar a proposta de alteração do quadro de pessoal e seu respectivo plano de cargos, carreiras e vencimentos e aprovar as promoções anuais estabelecidas no plano, tá? Então fechamos aqui, galera. Um forte abraço, estude bastante isso, tá? Você que não adquiriu, adquira aí a turma completa, tá? Para esse concurso. Um forte abraço aí e bons estudos.